Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula do curso de Química Orgânica. Nesta aula, nós vamos estudar o nóxido do carbono. Você, na realidade, já estudou o nóxido na parte de Química Inorgânica, só que é um nóxido de modo geral. Aqui na Química Orgânica, o que nos interessa, lógico, é o átomo de carbono, porque toda substância orgânica tem carbono. E o nóxido do carbono, ele é calculado de maneira diferenciada, uma vez que você vai ter encadeamento, vários carbonos. Então você pode não ter o mesmo nóxido em cada carbono. Então você tem que aprender a calcular. NOx, na realidade, é a abreviação de número de oxidação e está relacionado com o número de elétrons cedidos ou recebidos, tá? Então, você vai ter que aprender a identificar quantos elétrons o carbono está cedendo, entre aspas, porque na realidade ele não está cedendo, é uma ligação covalente na maioria das vezes, mas esses elétrons eles se afastam do carbono, ou elétrons recebidos, aqueles elétrons que se aproximam do carbono, tá bom? Então, para entender essa parte, é importante que você tenha em mente, tá? Esses 5 elementos. Olha só, o carbono apresenta a mesma eletronegatividade do enxofre. Então, ele está te dizendo que a eletronegatividade do carbono ela é semelhante à do enxofre. Então, nesse caso, ele não cede nem recebe elétrons, tá bom? Mas o carbono, ele somente perde elétrons, olha só, perde significa ceder elétrons, tá? Ele apenas cede elétrons para esses 5 elementos, então é isso que você tem que ter em mente. E a maioria deles é da família 7A, são os halogênios, que são elementos com alta eletronegatividade. Ó. O flúor, o cloro, o bromo, olha, flúor, cloro, bromo, nitrogênio e oxigênio. Então, você tendo em mente que para esses 5 elementos químicos, tá, eles são os únicos que conseguem retirar, tá, elétrons do carbono, afastar o elétron do carbono, você vai conseguir calcular o NOx, tá bom? Então, vamos ver o exemplo. Ó, nessa situação aqui, esse carbono, ele está fazendo 4 ligações, aqui com F, F, F e essa aqui com carbono. Essa com carbono você não conta, porque é uma ligação, de certa forma, apolar. Você não vai ter aqui ninguém mais forte, então o elétron vai ficar no meio, não vai nem para um lado nem para o outro esse par eletrônico, tá bom? Então significa que aqui ele não vai ceder nem receber, tá certo? Aqui é neutro. Então você não conta essa ligação, tá? Para conferir o NOx, você não conta. Aí você vai contar essa aqui, que é o com F. Ó, flúor. Você sabe que para o flúor, tá? Ele perde o elétron. Então para o flúor ele perde. Então o que é que vai acontecer? O flúor vai ganhar, entre aspas, tá certo? Sempre que isso não é verdadeiro, mas ele vai puxar o elétron do carbono. Então esse carbono vai ficar com carga mais 1, olha só. Por que mais 1? Porque ele está, entre aspas, perdendo o elétron que ele tem aqui nessa ligação, tá certo? Então está perdendo um elétron, mais 1. Aqui a mesma situação, é com F. Então ele vai perder mais um elétron, tá certo? Mais uma. E aqui também é com F, ele vai perder mais um elétron. Então se você perceber, foram 3 elétrons perdidos. Então o NOx desse carbono é mais 3, porque ele perdeu 3 aqui, ó. Mais um aqui, mais um, mais um. O total disso, a soma total é mais 3. Tá bom? Então esse é o NOx desse carbono. Então você faz o cálculo do NOx do carbono desta maneira, sabendo se ele está cedendo elétrons ou recebendo esses elétrons, tá? Então aqui, só um detalhe, aqui é mais 1, tá? Quando ele perde o elétron, porque o elétron tem carga negativa, tá certo? Então se ele está perdendo um elétron, certo? Ele tá ficando positivo, porque o elétron ele é negativo, ok? Bom, aqui a mesma situação, ó.
No carbono 2. No carbono 2 você tem essa ligação que você não conta, porque é carbono com carbono. Tem esta outra que você não conta porque é carbono com carbono de novo. E aqui você tem um hidrogênio em cima e um hidrogênio embaixo. Notem que o hidrogênio não faz parte daqueles 5 elementos para quem o carbono vai perder. Ele só perde para esses 5. Botou esses 5 no meio do chifre, não esqueceu mais, tá? Você não vai ter dificuldade com o NOx. Então você vai ter aqui, ó, hidrogênio. Então ele vai ganhar do hidrogênio, vai ganhar um elétron aqui. Então ele vai ter carga -1 porque ele ganhou um elétron aqui, ó, é -1, elétron negativo. Aqui a mesma coisa, ele vai ganhar um elétron, então -1. Então o total do NOx dele é -1 com -1 que dá -2, tá certo? Então notem, aqui é +3, mas aqui já é -2. Na realidade, o NOx do carbono, ele pode variar de -4, porque ele faz 4 ligações, não é isso? Então ele pode variar de -4 até +4. Qualquer valor nesse intervalo, de -4 até +4, tá certo? Então aqui é +3, aqui é -2. Esse último carbono, vamos analisar, você não conta essa que é carbono com carbono, essa aqui é hidrogênio, olha só, ele ganha do hidrogênio, então é -1. Aqui ele está ligado com hidrogênio, então ele ganha também, é -1, tá? E aqui é com oxigênio, notem que aqui é OH, mas a ligação está sendo feita no O, então é oxigênio. E olha, o oxigênio é um elemento para quem ele perde, então aqui é +1. Então notem que aqui nessa situação você tem -1, -1 e +1. Então você tem que fazer o resultado dessa conta. Então essa conta é fácil porque é só unidade aqui. Então você corta esse -1, esse +1 com esse -1, ó, porque eles são simétricos, sobra apenas -1. Então o NOx desse carbono aqui é -1, tá bom? Então esse aqui é -1, esse aqui é -2 e esse aqui é +3. Então se você perceber, tá aqui, ó, o carbono, o C1, ele perde 3 elétrons, o NOx é +3, o carbono C2 ganha 2 elétrons, então o NOx dele é -2, e o carbono C3 ele ganha 2 elétrons, -2, que é esse e esse, e ele perde um elétron +1, então essa conta -2 mais 1 dá -1, que você pode fazer direto aqui, corta +1 com -1, sobra só -1, ok? Então é assim que você calcula o NOx dos carbonos. Então é fundamental que você tenha essas fórmulas estruturais para você poder analisar cada ligação. Então vamos ver alguns exemplos para treinar mais esse conteúdo. Então aqui, ó, muitas vezes as fórmulas que vão ser dadas para você, elas não vêm toda aberta, não vem a fórmula estrutural, né? Vem a condensada, tá? Então é importante que você tome cuidado com isso. Esse carbono, por exemplo, qual é o NOx dele? Esta ligação aqui você não conta, não é isso? Não conta porque é carbono com carbono. E professor, não é aqui com H, não, meu amigo. Esse H3 aqui são 3 hidrogênios ligados no carbono. 3 hidrogênios. Nós já aprendemos isso em vídeos anteriores. São 3 hidrogênios no carbono. Então aqui é a ligação de carbono com carbono, é encadeamento. Tá? Então aqui o NOx é -3 porque ele ganha dos 3 hidrogênios. Ele ganha um aqui no hidrogênio, ele ganha outro no hidrogênio e ele ganha outro no hidrogênio. Então é -3 porque aqui ele ganha -1 e -1. Então dá -3 porque ele está ganhando 3. Tá bom? Aqui nesse carbono, essa você não conta, nem essas duas aqui, ó. Não conta, porque é carbono com carbono. Aqui ninguém ganha e ninguém perde, fica neutro. Tá bom? Agora, então, a única que você vai conferir é esse H aqui, ó. E o carbono ganha do H. Então, é -1 o NOx dele, tá? Porque se ele está ganhando, é -1. A mesma situação aqui, ó. É -1 porque ele ganha do H aqui. Essa aqui você não conta. Já esse carbono aqui, ó. Você não conta essa, porque é carbono com carbono. Você vai contar esta, porque é oxigênio, olha só. Então, para o oxigênio, ele perde, né? O oxigênio é um daqueles 5 elementos, está aqui, ó, o oxigênio. Então, ele perde. Então, aqui ele vai ser +1, tá certo? Agora, cuidado, +1 aqui. Só que ele tem um H também aqui, ó. Se ele tem um H, ele vai ganhar do H, então vai ser -1.
Aí você equilibra menos 1 com mais 1, corta, dá 0 o NOx dele, ó. Ah, ele pode ter NOx 0? Pode, significa que ele não ganhou nem perdeu efetivamente nenhum elétron, tá certo? Porque ele está em equilíbrio, porque ele perdeu um para o oxigênio, mas ganhou um do H, então isso neutraliza, tá bom? Então, aqui esse de baixo, você não conta essa primeira, aí você tem menos 3, porque ele tem 3 hidrogênios, ele ganha do hidrogênio, não é isso? Então, ele ganhou 3, aqui é menos 3, tá? Aqui, ok? Você tem esse carbono, aqui você conta porque é oxigênio, ó. Então, aqui ele vai perder uma, então é mais 1, né? Porque está perdendo uma aqui. Só que ele tem 3 hidrogênios também, veja. Se ele tem 3 hidrogênios, aqui, tá certo? Ele vai ganhar 3, ou seja, ele vai ganhar menos 1, ele vai ganhar menos 1 e vai ganhar menos 1. Ele vai ganhar 3, pessoal, tá certo? Porque são 3 hidrogênios. Então, você pode cortar o mais 1 com menos 1, aí sobra menos 1 e menos 1, que dá menos 2, tá bom? Então, é assim que você calcula esses NOx do carbono. Agora, cuidado que essa maneira aqui é mais enjoada, né? É a fórmula dos traços, então muito cuidado. Esse carbono aqui da ponta está fácil porque ele está aparecendo. Então, são 3 hidrogênios, então menos 3, porque ele ganha 3 elétrons dos 3 hidrogênios, tá ok? É um de cada que ele ganha. Aqui nesse carbono, olha, o cuidado que você tem que ter aqui, não aparece os hidrogênios, esse que é o problema, então você tem que ter esse cuidado. Cadê o hidrogênio? Tem 2 aqui, como é que tu sabe? Já vimos nas aulas anteriores, tá? O carbono sempre faz 4 ligações, tem uma aqui e uma aqui, então tem 2 hidrogênios aqui, ó. Aqui tem 2 hidrogênios, tá? Então é menos 2, porque ele ganha 2 elétrons, um de cada hidrogênio. Aqui também tem 2 hidrogênios, olha, aqui nesse carbono. Então também é menos 2. Só e essa ligação aqui, essa aqui, hidrogênio com hidrogênio não conta. Carbono com carbono não conta, galera. Aqui também é carbono com carbono, não conta. Então só vai contar o hidrogênio. Aqui, ó. Aqui tem um H. Então é menos 1, tá certo? Porque aqui é carbono, não conta. Aqui é carbono, não conta. Aqui tem 3 hidrogênios, então é menos 3, tá? Ele ganha um de cada hidrogênio, então é menos 3, ok? Este carbono aqui, olha só, você não conta essa, não conta essa, tá certo? Porque é carbono com carbono. Mas essa dupla aqui é com oxigênio, e ele perde para oxigênio, tá? Então ele vai perder, e detalhe, não vai perder só uma, tá? Só um elétron, porque é uma ligação dupla, são 2. Então ele está perdendo 2 elétrons aqui, então aqui é mais 2, tá? Porque ele está perdendo 2 elétrons, um elétron em cada ligação. Tá bom? Então aqui é mais 2 o NOx dele. E esse último aqui tem 3 hidrogênios, é menos 3. Tá certo? Então espero que tenha ficado claro como você calcula o NOx de cada carbono. Importante ter no meio do chifre, tá? Esses 5 elementos para não esquecer, que são os elementos mais eletronegativos que o carbono. Vão ganhar elétrons do carbono. O carbono vai perder elétrons para ele. Entre aspas, tá? Esse perder, tá? O elétron vai se afastar do carbono na realidade. A ligação ela continua sendo covalente, ok? Então, até a próxima.